Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, assusta qualquer empreendedor. Com certeza. O que acontece quando uma empresa chega no seu limite financeiro? Quando a falência é decretada? Exato. E com base em vários materiais sobre direito empresarial brasileiro, a gente vai ver que falência não é só fechar as portas, sabe, apagar a luz. Longe disso. É o começo de um processo jurídico super complexo, cheio de regras. Quase um roteiro de filme. Exatamente. E nosso objetivo aqui é entender o dia seguinte, né? O que acontece logo depois dessa decisão. Quais os efeitos imediatos para o dono, para os credores e os contratos que estavam rolando. Isso. E vamos até explorar uns casos bem particulares, bem interessantes que a lei aborda. Por exemplo, um menor de idade, um adolescente, pode falir? Boa pergunta. E como a lei mudou a visão sobre a mulher empresária, daquela do passado para hoje? Isso aí. Vamos tentar entender qual é o mapa, qual o roteiro que a lei desenhou para essa situação que é tão drástica. Vamos começar pelo epicentro do terremoto, o momento em que o juiz bate o martelo. O que acontece com o dono do negócio, naquele instante? Olha, o impacto é brutal e instantâneo. Instantâneo. Sim. A partir daquele segundo, o empresário perde o direito de administrar os próprios bens. Ele é completamente afastado da gestão da empresa. Nossa. É como se, de repente, trocassem a fechadura do escritório e ele ficasse sem a chave. Quem assume o controle total é uma figura central nesse processo, o administrador judicial. Quer dizer, num piscar de olhos, o empreendedor vai de capitão do navio a um passageiro que não pode nem entrar na cabine de comando. Exato. E para onde vai todo o patrimônio? Os bens, o dinheiro... Tudo isso é reunido no que a lei chama de massa falida. Massa falida. Pensa nisso como se fosse um grande pote. Ali dentro vão todos os bens. O dinheiro em caixa, os imóveis, o estoque, absolutamente tudo. E esse pote serve para quê? Ele vai ser usado lá na frente para pagar os credores, seguindo uma ordem de prioridade que a própria lei estabelece. E tem um detalhe que acelera tudo de uma forma, assim, vertiginosa. Que é? Todas as dívidas da empresa, não importa se o vencimento era para daqui a 1 mês ou 10 anos, todas elas vencem naquele exato momento. Espera um pouco. Como assim? Quer dizer que um financiamento que a empresa fez, sei lá, para pagar em 5 anos, de repente tem que ser pago amanhã? Exatamente isso. Mas isso é a receita para o caos completo. E é. A lógica por trás disso é tentar colocar todos os credores em pé de igualdade, sabe? Todos na mesma linha de partida, para que o tempo não beneficie um e prejudique o outro. Entendi. E claro, as contas bancárias são zeradas, o saldo vai direto para essa massa falida e qualquer processo de cobrança que um credor já tivesse contra a empresa é suspenso. Ah, então a briga para de ser 1 contra 1. Isso. A briga deixa de ser individual e vira uma negociação coletiva, tudo organizado dentro desse grande processo de falência. Ok. Então, o dono foi afastado, os bens foram congelados. Ele pode simplesmente, sei lá, entregar as chaves, virar as costas e ir para casa. Ah, quem dera fosse tão simples. Na verdade, é o exato oposto. A lei impõe uma série de deveres muito, mas muito rigorosos. Sério? Sim. De repente, o antigo dono se torna uma espécie de assistente obrigatório e não remunerado da própria falência. Que virada de jogo. E que deveres são esses? Bom, primeiro ele precisa assinar um documento, um termo de comparecimento, se comprometendo a colaborar. E nesse termo, ele tem que explicar em detalhes por que a empresa quebrou. Tem que contar a história toda. A história toda. Precisa entregar uma lista minuciosa de tudo: bens, contas, processos na justiça, os contratos sociais. E a contabilidade? Com certeza. Entregar todos os livros contáveis. E tem mais. Ele não pode nem sair da cidade onde o processo está correndo sem pedir autorização para o juiz. E se ele resolver, sei lá, dar uma de esperto e ignorar uma dessas ordens? Aí a coisa fica séria de verdade. Não é uma multinha, uma bronca do juiz. Não. Não. O descumprimento pode ser enquadrado como crime de desobediência. A lei não está para brincadeira. A mensagem é clara. Você pode ter falhado como empresário, mas agora sua obrigação é ajudar a organizar a bagunça da forma mais transparente possível. Sumir do mapa não é uma opção. Fascinante essa transformação.
Mas uma empresa não é só o dono e os bens, né? É uma teia de relações, de contratos em andamento. O que acontece com os aluguéis, as encomendas, os fornecedores, quando a música para de tocar assim tão de repente? Tudo é cancelado? Esse é um dos pontos que mais gera confusão. E a resposta, surpreendentemente, é não. Não? A falência, por si só, não rasga os contratos automaticamente. A bola, digamos assim, passa para as mãos do administrador judicial. É ele que, geralmente com o aval de um comitê de credores, vai analisar cada contrato e decidir o que fazer. E qual é o critério para essa decisão? É aí que entra aquela tensão que a gente comentou no início entre salvar o que for possível e pagar os credores. Exatamente. A pergunta que o administrador se faz é sempre a mesma. Manter esse contrato vai trazer mais dinheiro para a massa falida? Ou pelo menos vai evitar um prejuízo maior? Me dá um exemplo prático. Claro. Imagina que a empresa que faliu estava construindo uma máquina sob encomenda e faltava só uns 10% para terminar. Pode ser muito mais inteligente para a massa falida gastar um pouquinho mais, terminar a máquina, entregar para o cliente e receber o pagamento integral. Do que simplesmente cancelar e ainda ter que pagar uma multa enorme, né? Perfeito. É isso. Cada caso é um caso e a decisão é puramente estratégica, sempre pensando no bolso da massa falida. Entendi. Isso deve criar uns cenários bem específicos. Muito. Por exemplo, num contrato de compra e venda. Se a empresa que faliu era compradora e o vendedor já tinha despachado a mercadoria, mas aí ele fica sabendo da falência antes da entrega. O que ele pode fazer? Ele pode ligar para a transportadora e mandar o caminhão voltar. A lei protege o vendedor que agiu de boa fé. E eu li nos materiais sobre uma regra de 15 dias, que me pareceu muito curiosa. Como é que funciona isso? Essa regra é uma janela de proteção crucial para o vendedor. Se a mercadoria foi entregue nos 15 dias anteriores ao pedido de falência, Certo. o vendedor pode pedir o produto de volta. É um prazo curtíssimo. Se a entrega aconteceu, 16 dias antes, já era. Um dia faz toda a diferença. Toda. Nesse caso, o vendedor perde o produto e vira só mais um na fila de credores, esperando para receber algum dia, se receber. Nossa, que específico. E em contratos de aluguel, se a empresa que faliu alugava um galpão, por exemplo? A lógica é parecida, mas com uma pequena reviravolta. Se a empresa falida era dona do imóvel, o contrato de aluguel continua. O inquilino fica lá e o dinheiro do aluguel vai direto para a massa falida. Ok. Agora, se a empresa falida era inquilina, aí o administrador judicial decide. Ele pode pensar, preciso desse galpão para guardar o estoque até o leilão. E aí ele mantém o contrato. Ou pode simplesmente devolver as chaves. Exato. Se ele concluir que é um gasto inútil, ele rescinde para cortar custos. E tem alguma situação em que o administrador não tem esse poder de escolha? Algum contrato que é diferente? Sim, e é uma exceção importantíssima. Contratos com o governo. Se uma construtora que está fazendo uma obra pública vai à falência, o governo pode rasgar o contrato unilateralmente. Entendo a lógica do governo, mas isso não parece meio injusto com os outros credores? Quer dizer, um parceiro de negócio simplesmente pula fora do barco enquanto todo mundo tem que esperar na fila? Parece sim, mas a justificativa legal é a da supremacia do interesse público. Ah, claro. A ideia é que a sociedade não pode ficar sem uma estrada, uma escola ou um hospital porque a empresa contratada quebrou. A continuidade do serviço essencial passa por cima do interesse financeiro da massa falida. Faz sentido. Ok, então o processo segue, os bens são vendidos, os contratos resolvidos e o dinheiro daquele pote da massa falida é distribuído. E depois? O administrador apresenta as contas, o juiz encerra o processo. O empresário falido está finalmente livre das dívidas que não foram pagas. É página virada. Não tão rápido. Esse é um ponto crucial e que muita gente confunde. A sentença do juiz que encerra o processo de falência não funciona como um passe de mágica que faz as dívidas que sobraram desaparecerem. Ué, então como esse empresário consegue se livrar do que sobrou? Ele fica com essa espada sobre a cabeça para sempre? Não para sempre, mas por um bom tempo.
A lei cria alguns caminhos para a extinção das dívidas, mas nenhum deles é imediato. E qual seria o primeiro? O primeiro e o mais raro de todos é se o dinheiro da massa falida por um milagre for suficiente para pagar todo mundo. Um cenário quase utópico, imagino. Quase. Aí, claro, as obrigações acabam porque foram todas pagas. Ok. Qual seria o segundo? Um pouco mais realista. A dívida pode ser extinta se o valor arrecadado for suficiente para pagar mais da metade dos credores quirografários. O quê? Quirografários são basicamente os credores comuns, aqueles que não tinham nenhuma garantia especial, tipo uma hipoteca. Eles confiaram, digamos, na palavra da empresa. Entendi. Então, se a massa falida paga os credores prioritários, como os trabalhistas, e ainda consegue quitar mais de 50% da dívida com essa turma, o resto pode ser perdoado. E a terceira via? Aqui depende do tempo passar. Essa é a mais comum na prática. É o que a gente poderia chamar de prescrição da dívida dentro do universo da falência. Uma data de validade para a dívida. Isso. As obrigações que sobraram são finalmente extintas depois de 5 anos, contados a partir do encerramento do processo. Ah, então tem um prazo. Exato. A lei dá aos credores uma janela de 5 anos para tentar cobrar o que faltou. Se o devedão, por exemplo, ganhar na loteria ou receber uma herança nesse tempo, eles podem ir atrás. Se nada acontecer, a dívida morre. Se o empresário cometeu algum crime durante a falência, tipo fraude ou desvio de bens, esse prazo dobra. Vai para 10 anos. Nossa. É uma forma de equilibrar, sabe? Dar uma segunda chance para quem faliu de forma honesta, mas ser mais duro com quem agiu de má fé. Essa estrutura toda nos mostra um processo muito calculado, né? Mas e o lado humano? A lei é igual para todo mundo? Por exemplo, o que acontece se o dono da empresa for um adolescente? Um menor de idade pode ser declarado falido? A resposta pode surpreender muita gente, mas é sim. Sério? Sim, sob certas condições, claro. O nosso Código Civil permite que um jovem, a partir dos 16 anos, seja emancipado. O que é ser emancipado na prática? É adquirir capacidade civil plena como um adulto. E uma das formas de se emancipar é tendo uma atividade comercial que garanta o próprio sustento. A partir do momento em que ele é emancipado e atua como empresário, ele está no jogo como qualquer um. Se o negócio for por água abaixo, ele pode sim ter a falência decretada. Mas o tratamento que a lei dá a ele é exatamente o mesmo de um adulto de 40 anos. Na parte financeira, sim. Ele responde com o patrimônio da empresa tudo igual. Mas na esfera criminal, aí tem uma diferença fundamental. Qual? Por ter menos de 18 anos, ele é penalmente inimputável. Ele não pode ser responsabilizado criminalmente como um adulto. Se for provado que houve um crime falimentar, ele não vai para uma prisão comum. Ele vai responder segundo as regras do Estatuto da Criança e do Adolescente, que são bem diferentes. Outro ponto que eu achei fascinante foi a evolução de como a lei trata a mulher casada e empresária. É uma verdadeira janela para a história social do Brasil. Sem dúvida, é um reflexo direto de como o papel da mulher mudou na sociedade. Se a gente volta para o Código Civil de 1916, nossa, a realidade era outra. Como era? A mulher casada era considerada relativamente incapaz. Na prática, para ela abrir um negócio, ela precisava de uma autorização expressa do marido. Do marido. Sim. E a lei de falências da época era tão absurda que previa a falência da mulher que teimasse em ter um comércio sem essa autorização por mais de 6 meses. Inacreditável pensar nisso hoje. Quando isso começou a mudar? O primeiro grande passo foi em 1962, com o Estatuto da Mulher Casada, que já deu a ela uma capacidade maior. Mas a virada de chave definitiva mesmo foi com a Constituição de 1988. A Constituição Cidadã. Exato. Ela cravou a igualdade plena de direitos e deveres entre homens e mulheres. A partir daí, obviamente, a legislação empresarial e de falência não faz mais nenhuma distinção de gênero. A capacidade de empreender e, consequentemente, de falir é igual para todos. E ainda nesse tema da capacidade. E se acontece o inverso? Uma pessoa abre um negócio, totalmente capaz, e anos depois, por causa de uma doença, um acidente, ela se torna incapaz de gerir a própria vida e os negócios.
A empresa precisa fechar? A legislação mais recente trouxe uma solução bem humana para isso. A empresa não precisa morrer junto com a capacidade do seu dono. Não? Não. Ela pode continuar funcionando, desde que a pessoa incapaz seja legalmente representada por um curador, por exemplo, e que um juiz autorize a continuidade do negócio. O juiz vai avaliar se manter a empresa aberta é vantajoso e seguro para o incapaz. E a lei protege o patrimônio pessoal dessa pessoa que se tornou vulnerável. Sim, e essa é a parte mais importante. A lei determina que os bens que a pessoa já tinha antes de se tornar incapaz são blindados. Eles não podem ser usados para pagar as dívidas que a empresa venha a fazer dali para frente. É uma barreira de proteção, então. Exatamente. Uma barreira para que o risco do negócio, que agora é gerido por outros, não destrua o patrimônio pessoal de quem está numa situação de vulnerabilidade. Então, no fim das contas, a falência é muito mais do que só um atestado de óbito financeiro. É um procedimento complexo que tenta colocar ordem no caos, equilibrar os direitos de todo mundo e, como a gente viu, até reflete as transformações da nossa sociedade. Perfeito. E isso nos leva a uma reflexão final que está no centro de tudo isso. A lei não oferece apenas o caminho da falência, da liquidação total. Tem a outra via, né? Tem a rota alternativa, a recuperação judicial. Um empresário que recebe um pedido de falência pode, em vez de se defender, pedir para entrar em recuperação. Que é uma tentativa de salvar a empresa. Exato. Reorganizar as dívidas, reestruturar a operação e continuar funcionando. E aí fica a grande provocação, eu acho. O que é melhor para a sociedade? Liquidar uma empresa rapidamente para pagar o máximo possível aos credores ou tentar salvar o negócio, preservar os empregos, a cadeia de fornecedores, a atividade econômica? Mesmo que isso signifique que os credores vão receber menos ou ter que esperar muito mais tempo para receber. Exato. A lei oferece os dois caminhos, mas decidir qual deles seguir é o grande dilema no coração do direito empresarial.